Nha mantenha as dignidade, na garra seus oportunidade que Jorson de Ouro está na dan. Mantenha para todos nossos seguidores. Nós estamos ali para mais um episódio de rubrica Jorson Novo. No convidado se chama Asana Valdé. Ele faz parte de aqueles jovens de ouro que pertencem ao Jorson. E se entra gosto a esse de um bairro, está deixando ele próprio e apresenta. Vamos falar um bocado sobre mim. A mim um jovem, né? Guineense, comprometido com a sua terra e como qualquer outro jovem. A mim fazer parte de diferentes organizações que estão trabalhando para bem social, na diferentes áreas. Fazer parte de um grupo que está trabalhando na área de saúde, jovens voluntários. Eu fazer parte de grupos que estão trabalhando na área de literatura, fazer parte de outros movimentos que estão defendendo causas sociais. No grupo de voluntário, como voluntário na área de saúde, nós estamos fazendo acompanhamento de medicamentos e funcionamento de centros de saúde, comportamento de não técnicos de saúde e para dar também opiniões sobre melhorias que preciso fazer para não ter um sistema de saúde que é nosso tudo não misto. Soma que nós sabemos qualquer dificuldades que nos centros de saúde e nos hospitais está de para com ele. Então, eu faço parte de esse movimento que chama Grupo de Seguimento, que está coordenado para Gabinete de Utente, Gintes de Aida. No campo literário, faço parte de dois movimentos, clubes, um som que chama Sonho Sucundido, Clube dos Poetas Vivos, que a mim e mais minhas colegas nós juntamos a ideia, nós criamos esse movimento que nós trabalhamos na área da literatura, sobretudo para dar oportunidade a jovens que têm como expressar sua cultura literária. Então nós decidimos criar esse movimento, onde nós estamos juntos, nas finais de semana, antes de entrar a pandemia, onde nós estamos partilhando obras, poemas, na Bom de Timba. E também os jovens que estão lá que me mostram aquilo que é CIB, nós estamos convidando eles para fazer parte. Grupo criado com o objetivo de partilhar poemas, de criar uma coletânea de poemas e também, e não só poemas, de trabalhar na área não só literária, área cultural, promover aquilo que de nós que tem valor, né? E também outro clube que faz parte, que se chama Clube Amor à Leitura, também a mim e mais outros colegas, nós decidimos avançar com aquela onde é que nós pedimos apoio de outros gente que está apoiando nos livros, que o objetivo também de levar a literatura mais próximo de tudo os jovens guineenses, não só jovens, aqueles que estão interessados na não literatura. Como é que surge a sua paixão para literatura? Bem, minha paixão para literatura surgiu depois que entrei em contato com livros, sobretudo livros de literatura. Na lembra, uma amiga irmã e pá, tinha um livro de Miyakoto. Cada homem é uma raça e mais uma gramática. De lá que começou a surgir a paixão para literatura. Porque na lembra, depois de encabalei aquele livro, não tem um encontro ou um jantar, né? A minha que se marido, onde é que eu papel sobre assuntos de livro e também de que é que me estive fazer. Onde é que me falaram, ok, leio livro um cabal e gosta de escrever um dia. E falaram, ok, esse é muito bom, se tem paixão para escrever, só já ter histórias iguais ou semelhantes, né? Eu podia escrever. Bom, para aquele tempo, nunca sabia como é que eu começar a escrever. Que é a própria que eu de escrever. Então é só aquilo um livro. Então depois tenho um amigo que é o professor Antônio. Aqui bem na Bahia. E tem um desse amigo que é do Fábio Souza, ex-adiro de embaixada. Depois que a missão de Crana acaba, a mim que um colega e chamando e escrevi no e-mail para nós ir deixando alguns livros, manga de livros, né? Porque mais de 10 livros. Onde é que entrei em contato com o livro da autora guineense, Nevaz.
Pérola Roubada. E foi o primeiro livro de autor guineense que eu li. Então, de lá, eu começo ter uma visão mais crítica sobre o que está escrito lá. Então, na primeiro tempo, entendi a vida própria de Nevas que está relatado naquele livro. Então, ficava aquilo coisa na cabeça. Bem, tem uma discussão com um colega que lê aquele mesmo livro. Onde é que não tem discussão? Fala aquela vida de Nevas. Fala, não, fica assim. Porque ele também tem uma visão literária mais avançada do que mim. Então, de lá, eu comecei a ler livros, a partilhar livros com meus colegas. Então, lá um bocado, e começou a surgir essa paixão para a escrita. Na lembra, meu primeiro poema que eu escrevi chama Sonho. E um poema que me perdi. Porque me perdi no telemóvel que não tem bala que perdi. Nunca partilhava nas redes sociais. Me escrevi, partilhar com minha colega, algum grupo de número reduzido de minhas colegas. Esta de obra, está falando, ok. E muito bom. A mim sempre está achando, mas tipo que encorajamento, né, para cada deixar assim. Até que um dia me fazia um poema Mulher Africana, em homenagem a mulheres africanas, aliás. Onde é que para decidir ganhar coragem, partilhar na minha conta de Facebook, começar a receber reações de gente. Então, uma amiga que estava na Portugal, depois que olha aquele poesia, fica mesmo encantado e manda mensagem na minha privada e falei, gosta tanto de poema para me permitir para partilhar nessa página. Então, de lá, deixar ele me falar, ok, eu estou à vontade por partilhar porque nunca tenho nada de fazer, quer. Depois nós começamos a trocar mensagem e começamos a incentivar e falamos que eu tenho talento, tenho qualidade, continuo a escrever. Então, tá escrevi, me escrevi em guarda, até que um dia me tenho a oportunidade de encontrar mais que um outro jovem que está escrevendo. É bom, e assim assim está escrever. Eu comecei a partilhar, mostrando-se obras, e mostrando ele está escrever. Primeiro dia, nunca falar nada, segundo dia mesmo. Então, terceiro dia, me ganha coragem. Me falar, ela me está bem, está fazendo mesmo. Eu comecei a mostrar minha poema e fica também mesmo assim, né? E falar, fogo, mano. E falar, ou tá pega texto, me falar lá. Bom, a mim sempre está levando para cenas normais. E assim que surge minha paixão para a literatura, até que me entra na diferentes movimentos ou grupos poéticos, a mim que minha colegas, e dá mais amadurecimento, leio manga de obras. De lá, assim que surge minha paixão para a literatura, lendo livros, partilhar com colegas nas diferentes áreas de saberes. E assim que está a surgir minha paixão para a literatura, e até onde está na apaixonar ainda mais. Cada vez que leio e descobrir novos autores, grandes autores, está muito interessado de aprovar ler literatura para saber como é que está a escrever. E, enfim, pensar, não tem ainda tio de ganhar, não tem ainda tio para aprender nesse caminho. E qual que é a primeira experiência desde que abraça a cultura de letra? Falando da minha primeira experiência desde que abraço a cultura de letra, então falei foi desde aquele primeiro dia que compartilhei a minha primeira obra na minha conta de Facebook. E foi aquele dia. E depois de lá, eu vim ter manga de caos, onde eu tive a oportunidade de apresentar minha poemas no meio público. Na moda de tempo que nós criamos o clube de leitura, diário clube de leitura, e também clube de poetas vivos. Lá me passa a apresentar obras, até me fazia algumas gravações no programa de O Poeta, na programa O Poeta, que está saindo na TGB, fazer manga de três sessões de gravações, e também teve oportunidade de partilhar mais minha obra na Casa dos Direitos, onde é que tem aniversário do grupo de seguimento, onde é que minha clube, né, convidado para fazer parte naquela apresentação, e fazer também apresentação na feira de livros de Casa do Direito que fazido na Centro Cultural Português. Então, essa foi a minha experiência, né, desde que abraço cultura literária. Também tive a oportunidade de participar em diferentes concursos, participar no concurso primeiro concurso que participei, concurso de trofa lá de Portugal, onde é que me manda inscrever minha conto, e foi também o primeiro conto que escrevi na minha vida, e um desafio participar, que é o primeiro conto que chama
Os Meninos de Sonho. Depois de lá, teve manga, teve oportunidade, sempre que surge oportunidade de um concurso, não participa. E essa que é a minha experiência. Quem que é o autor favorito? E qual que gênero literário que o mais está a escrever? Minha autores favorito? Bem, não tem nenhum autor favorito. Não tem Miyakoto, que é autor favorito. Nunca sei se foi Manequicido, né? Primeiro autor que li. Mas e meu autor favorito, eu gosto de ler se obras, não só se obras, eu gosto de acompanhar se entrevistas, se abordagens que está fazendo, gosto bastante de Miyakoto. Eu leio autores guineenses, leio Abdullah Silla, e é autor também que gosto dele, leio Abdelaziz, Edson Incopte, leio Nevas, leio Lagartixa Empasmado, leio Sumane Griffon, leio manga de autores guineenses. Mas gosto bastante de Miyakoto. E gênero literário que mais está a escrever, poemas. Está a escrever poemas, gênero que mais está a escrever. Que se cedo, se maneira que cedo um gênero meio curto que está permitiu, que está dando menos trabalho, né? Mas está a escrever poemas, mas está a fazer contos, romance. Você é um autor que você inspira, né? Gosta de Miyakoto, mas mais te inspira na vivências, né? Vida de dia a dia, na pormenores que está acontecendo em arredores e na livros que está lendo ou na filmes que está assistindo. Bem, no dia a dia, que ela está servindo de inspiração. Gosta de Miyakoto, bom, que está inspira tanto nele, mas mais gosta de ler. Quantos poemas ou textos que você tem já escrito? Para falar exatamente de números de poemas que tem, ainda ser um bocado difícil, porque nunca está conta. Escrevi manga de poemas, escrevi alguns contos e tem planos de alguns, esqueleto de alguns romances que me bem escrevi. Mas não tem manga de poemas, nunca está conta praticamente. Não tem manga de obras que me pensa de como se juntar e compilar e poder, e dá para fazer livro. Em princípio, o próprio minha clube, sonho secundido, não tem de materiais, né? Tudo pronto para não partir, para não poder publicar. No primeiro o livro de coletânea, no primeiro livro de poemas. Tudo dá certo até para final de 2021, não tem no primeiro livro de poemas. Como é que você julga na literatura? Na literatura, é uma literatura que está a evoluir bastante mesmo, porque o que nós sabemos na história, até que na literatura está a ganhar força, nunca tem um número elevado de autores, também publicações que estou olhando num ano e era pouco, às vezes tem num ano e que tem nenhuma publicação. Se não vai para baixo do Biaos, num ano está tendo 2, 3, 4, até mais publicações, né, de autores guineenses. Essa está mostrando como nós estamos a evoluir muito bastante. Qual que relação que você tira de 4 principais fases de na literatura? Está sendo uma relação, né, na parte de escrita meio mais revolucionário, porque se não parte da primeira publicação de poemas que está considerado o surgimento de nova literatura no ano 1963, tinha aqui publicado o primeiro livros, né, de poemas para Carlos Chimedo, na 25 de maio de 1963, que publica-se primeiro livros de poemas que tem 40 e tal páginas, né? Então, de lá aqui está mostrado como é o início de literatura guinense. Mas se não vai para baixo, lá atrás, Cônego Marcelino de Barros, e publicava assim obras literárias, alguns poemas, no ano 1882. E fazia publicação de poemas, e bim fazia publicação dos livros, literatura dos negros, no ano 1900. Então está mostrando como não tem na literatura antes de as datas. 10 datas que está mostrado como o marco de início de literatura guinense. E também se não para livro no grande poeta que é do Vasco Cabral, A Luta é Minha Primavera,
E um livro também que é composto na anos 1900, a partir de anos 50 para bem. Então, na literatura, não está considerado por inanciantes, mas pelo fato de bem considerado só no ano 1963, início de não literatura, a partir de lá para diante, bem surge mais uma outra geração de literatura, porque antes estava fazendo poesia de combate, que não mostrava descontentamento, passa mensagem através de poesia não só escrita e também musical, porque tem diferentes frentes que era necessário para a luta de libertação. Tem a frente militar, frente política, frente literária. Então, Vasco Cabral e mais outros gente faziam parte daquela frente. Então, depois daí vem outra geração de meninos de hora de Pinjiquiti. Onde é que estava Conduto de Pina e também Maria Odete Cimedo e mais outros gentes que pega a poesia, suma forma de mostrar a valentia de nós combatentes e também tentava buscar afirmação de nossa língua, própria língua crioula, na literatura, sobretudo aquele tempo está escrevida na língua portuguesa que tem ainda evolução sobretudo na língua crioula, e nós temos primeiro primeiros poemas na língua crioula que publicado no ano 1996, que cedo coletânea Barcafón que é né? Barcafón de poemas na língua crioula. Então, ela também faz parte de nossa história a partir de publicações, né? De livros na língua crioula, que cedo veículo que está servindo de tudo guineenses para passar ser informações para manifestações culturais e também manifestações culturais literárias. Então, é geração e bem passa geração de meninos, geração de Polon de Bra, outros jovens, a partir do ano 1999, que disse também que exalta a maturidade, né, de nós valentes, e também esperança e descontentamento, né, sobretudo naquele progresso, né, que gente que não antigos combatentes lutavam para ele, que está no aquele futuro que está na concretiza. Então, é um marco, né, muito importante. Também a geração de Polon de Bra, a partir de 1999, para bem até para bem sim, e tem manga de jovens escritores que emergem na literatura, que começam a expressar seu descontentamento, sentido de revolta, sobretudo aquelas vivências que vive de 7 de junho, onde é que nosso Estado sofre bastante, o povo guinense sofre. Então, é tentativa na nossa literatura, na poesia, na conto, romance, para mostrar que sofrimento próprio que o povo guinense está a viver, que é que preciso fazer exaltação de revolta, né, que as jovens mostram. Então, de lá para ali, essa geração, e tem também outra geração que está na emergir, né, com muita força. Tem manga de jovens que está a evoluir, sobretudo no campo literário. É o nome que não poderia dizer caso até enquadra na geração de Polon de Bra, ou é por ganhar um outro nome. A relação que existe entre as gerações tudo, e uma relação, como pode falar, de revolta, porque senão vai jube, primeira geração e ser escrita tudo quase está baseado na revolta, inconformismo, mesmo segunda geração, terceira geração e até a geração continua a mostrar descontentamento, revolta, rebeldia, e até aos novos escritores que estão a emergir, estão a seguir a mesma linha, porque a situação continua na mesmo que está naquele mesmo, mas é uma situação que está a evoluir para melhor. Então, e obriga as gerações tudo está na revolta, na mostrar descontentamento, o que é que está direito, o que é que preciso fazer. E está resumindo na revolta. Qual que proveito com a nova geração de poetas e escritores por tirar de velha geração? E de ler obras, saber como é que está fazendo ser literatura, porque literatura e cultura e manifestação cultural de um povo. Então, conhecendo a literatura e a forma que nós garante está a escrever, que ela permitindo ter a base mais sólida para nós poder consolidar nossos ideais e também para juntar com outras visões que nós temos de mundo, para nós poder afincar na literatura própria, para nós poder evoluir ainda mais.
E recomendações que está deixa para jovens escrevedores, aqueles que divulgam, que têm a oportunidade de divulgar, e de continuar a trabalhar, continuar a ler livro, ler, escrever, porque além de pondo na prática, o conhecimento que está tendo, aos poucos, uma aperfeiçoa, sem dar conta, não chegar à perfeição. Então, para não perder coragem de perto se aqueles que mais nós recebem, ganha experiência que eles associa e ajuda bastante, porque fazendo parte de diferentes grupos, está permite intercambiar conhecimentos. Não troca conhecimento, partilhar com aqui que não tem, o partilhar com aqui que não tem. Então, junta aquilo, está cedo, o barcafone está cheio antes do dar conta, né? Então, associar lei, escrever, que ela permite jovens evoluir mais, né? Para que não perder esperança e na chega dia que nós não tem oportunidade de realizar sonho, né? De publicar livro, de participar na coletâneas, de ascender literariamente. E as recomendações que está deixando para jovens, sobretudo ler, escrever. E o único o remédio, né? Para solucionar no dificuldades que não pode ter, né? No campo literário. Eu participei de dois grandes concursos, um são organizado para PEN e outro para Centro Cultural Português. E aboi vencedor de um som e outro aboi dos três finalistas. Falando um bocado sobre essa experiência. É uma experiência que eu pude falar e bem mais para afirmar minhas qualidades, né? Qualidades que eu tenho no campo literário, sobretudo na contos, porque foi concurso de contos que eu participei nele, e desafios que eu decidi abraçar e dá certo, né? Qualquer escritor ou qualquer alguém assim, na qualquer área que está e que tem que ter medo de encontrar desafios, enfrentando desafios que ela está fazendo com que não amadureci na qualquer campo que nós está nele, porque só que desafios que está acaba de comprovar qualquer qualidades, qualquer valência e qualquer pontos fracos que você tem, o que é que preciso fazer para melhorar e assim só que não pude crescer. E é uma experiência que com a dica que ajuda bastante, que dá mais confiança e não só a mim, a jovens da minha geração. Não fica para ler, não quer saber se tem alguma coisa que eu gostava de falar dele, que eu não apontou. Não fala tudo que acabou tempo de punta, acha boa puntanha. Yeah. Não garde só boss, a oportunidade que vou dar e não só a minha para continuar com esse trabalho de dar oportunidade a outros jovens para poder revelar seu trabalho, demonstrar público qualquer capacidade que nós jovens temos, não só no campo literário, em diferentes áreas, para você ser capaz de continuar com esse trabalho, para resgatar valores de si ao meio público, integrar seu jorção de ouro para esse trabalho e pensa só assim, juntos que não podemos dar passos para não poder contribuir para o desenvolvimento de nossa terra. Cada quem faz aquilo que pode nessa área e assim só que não pode ir para adiante. E muito obrigado.